Então, meu videomaker, seguinte, existe uma coisa no mercado que faz tu basicamente ganhar mais dinheiro e não necessariamente está atrelado à venda direta ou necessariamente atrelado à compra de equipamento, nada disso, ou nenhuma plataforma. Cara, é simplesmente a imagem que tu transmite. E a imagem que tu transmite, ela é muito importante porque a gente precisa entender que a gente não é só artista, a gente também é empresário. E eu acho que isso é muito mais importante do que ser artista, tu entender que tu é uma empresa. Independente se tu é sozinho ou se tu tem uma equipe, tu é uma empresa e tu precisa funcionar como tal. E não ficar vivendo a vida à moda louca, como se nada importasse. No fim, tudo importa. Inclusive, a imagem que tu transmite, cara, importa muito para te conseguir, principalmente, aumentar o teu valor percebido pelas pessoas. Isso é muito importante. E eu vou te falar situações que aconteceram na minha vida, e isso é exclusivamente meu, não necessariamente se aplica na tua vida, mas foram coisas que aconteceram na minha vida que eu senti que fizeram as pessoas terem uma percepção um pouco melhor em relação a mim, em relação à minha imagem e, consequentemente, em relação ao meu trabalho. Não que meu trabalho tenha mudado, mas isso também afeta na perspectiva do teu trabalho e o quanto ele é bom. Então, esse é o mundo real e existem muitos pontos que afetam nessa percepção, principalmente porque a primeira imagem que as pessoas vão ter de ti é a que vai ficar e dificilmente tu vai conseguir desconstruir isso, sabe? Então por isso que é importante tu passar uma boa primeira impressão e existem vários pontos que tu pode melhorar para construir essa imagem, sabe? Mas eu vou citar também situações que aconteceram comigo, que não só pontos que eu melhorei, mas também coisas que eu adquiri para que isso também fizesse um pouco de sentido, sabe? Então, um ponto muito importante nisso tudo é a coerência. Seguinte, quando eu comprei o meu segundo carro, que é o carro que eu tenho até hoje, foi uma mudança muito grande, porque eu tinha um carro que literalmente custava 10 mil reais, eu vendi ele por esse preço. O cara me fez um Pix de 10 mil reais. Eu acho que na época foi o maior Pix que eu recebi na minha vida. E depois disso, seja uma mudança de mentalidade ou também seja uma mudança de percepção, as coisas começaram a mudar na minha vida. Existe isso, existe a coerência do que o cliente te percebe, porque, por exemplo, inconscientemente ele vai pensar, se eu tenho um carro de 10 mil, não faz sentido eu ser pago 10 mil por um trabalho, porque, cara, isso é basicamente o valor do meu carro. Como assim? Eu não mereço isso, entende? Porque as coisas estão incoerentes. Então, logo, isso afeta em como o teu cliente vai te ver. Porque, cara, isso é inconsciente ou consciente, ele vai sentir que tá te pagando muito por aquilo. Porque se aquilo basicamente custa o valor do teu carro, tu tá sendo muito pago por aquilo. E logo, mesmo o teu trabalho sendo muito bom, talvez ele não tenha tanto valor. Talvez teu cliente fique com essa sensação de, caraca, não, tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro. Porque todo o teu contexto não acompanha aquilo, entende? Então sim, essa foi a primeira, eu diria, mudança na minha vida, assim, quando eu troquei de carro, as coisas começaram a mudar. Eu não tô falando que isso é por causa do carro, eu acho que é uma série de fatores, mas o carro também influencia nisso. Esse é um dos pontos, essa é uma das minhas experiências pessoais, não necessariamente, meu Deus, eu vou trocar de carro porque eu vou começar a vender mais e os caras vão me olhar com o super carro e isso vai mudar a percepção do meu trabalho. Não é bem por aí. Calma, tu precisa ter condição para isso, né? Tu não tem que te afundar em dívida para fazer isso. Esse não é o fator principal do teu trabalho. Mas eu tô falando que se tu tem condição e tá adiando isso, eu acho que é um fator que pode mudar na percepção do teu trabalho, porque mudou mudou na minha cabeça, mudou na minha mentalidade. Outro ponto que tá além do trabalho, isso é dica de vida, cara. Aprende a cumprimentar as pessoas direito, aprende a apertar a mão com firmeza, a olhar no olho, a ter uma boa comunicação, a falar num tom de voz bom, nem muito baixo, com insegurança, nem muito alto, espalhafatoso. Fala muito baixo e com medo e não olha no olho, sabe? Fica sempre a pessoa que fica sempre olhando pro lado, parece que ela tá insegura. Isso, cara, isso sim, isso transmite 100% no teu trabalho. As pessoas vão achar que tu não tá seguro para fazer aquilo e logo elas vão achar que teu preço não vale aquilo e tu não merece aquilo e tu não vai entregar um bom resultado porque, enfim, tu tá totalmente inseguro. Então isso influencia muito. Outro item pessoal que eu adquiri, que eu senti que teve uma mudança também, e eu vou comentar o porquê, mas é o meu terno novo, que eu particularmente acho ele fantástico. É um terno um pouco mais caro, de um valor um pouco maior, não é um super terno ainda. Isso influencia também, porque, e eu sei que isso influencia, porque eu já fui muito elogiado por ele,
por ele ser um terno bonito, ou simplesmente ouvir um caraca, tu tá bem vestido. Então, isso não diz respeito basicamente sobre estar de terno ou não. Não significa isso, mas significa sobre a roupa que tu tá usando. Ela impacta diretamente na percepção que a pessoa vai ter de ti. No primeiro momento, ela vai olhar pra ti e ela vai ter uma percepção de que roupa tu tá usando e qual é a tua postura. Basicamente isso. Se ela for conversar contigo, como é teu aperto de mão, como é teu comprimento, qual é o teu tom de voz, como que tu conversa. Mas, nesse sentido, é basicamente isso, é tu tá bem vestido, com roupas alinhadas e com a roupa que condiz com o ambiente que tu vai estar. Tu não pode estar, sei lá, tu vai gravar uma corrida. Cara, tu não vai de terno, obviamente. Tu vai com uma roupa mais esportiva, mais casual. Tu vai gravar um casamento, tu não vai com uma roupa esportiva, tu não vai casual. E também falando sobre como estar à altura dos convidados, isso me deu uma segurança, porque eu comecei a me sentir pertencente. Isso muda muito e tu precisa simplesmente estar coerente com o ambiente que tu tá. É isso. Não fica achando que, caraca, eu sou artista e eu preciso estar sempre com a minha identidade. Não, tu vai te alinhar com os ambientes que tu tá. Isso é simples, isso é básico. Tu tem uma empresa e tu precisa transmitir uma imagem dessa empresa. Isso é básico. Outro ponto que tu não precisa comprar nada, talvez um relógio, para conseguir fazer, é ser pontual, simplesmente ser pontual, porque isso transmite uma imagem que tu passa respeito pelo tempo das pessoas e também respeito pelo teu tempo, porque aí elas vão começar a valorizar o teu tempo. Cara, se eu marquei contigo às 10, provavelmente eu vou estar lá 5 para as 10, porque é aquela história, quem chega no horário tá atrasado. Acontece chegar no horário? Com certeza. Acontece chegar atrasado? Com certeza. E quando isso acontecer, muito antes de tu chegar atrasado, tu já vai saber que vai estar atrasado e tu manda, olha, vou me atrasar tantos minutinhos. Te aconselho a não passar de 10, mas se acontecer alguma eventualidade, tenha esse respeito, tenha essa educação de conseguir avisar a pessoa, porque o tempo dela também é precioso, sabe? Mais um ponto que talvez envolva um leve investimento, mas é tu sempre estar organizado com as coisas, porque normalmente a gente abre a nossa mochila, a gente abre as nossas coisas e os clientes estão perto. Então, tu ter tudo organizadinho, tu ter tudo bonitinho, influencia muito. Eu vou te dar 2 exemplos. Ter o cartãozinho de memória, isso inclusive eu já ouvi de cliente, olha que legal, uma coisinha para cartão, nossa. Esse aqui ainda, eu acho ele particularmente um pouco feinho, podia ser algum preciso, na verdade, de um mais bonitinho, mas já tem tudo organizadinho, tudo bonitinho. Ele é uma casezinha rígida, então protege legal. E segundo, eu tenho essa casezinha aqui da Nordwag de organizar cabos, então, cara, isso aqui é fantástico. Eu sou simplesmente fissurado em coisas de organizar. Então, seja para organizar cabo, tudo que der para organizar, assim, eu acho muito legal. E, cara, isso aqui é fantástico porque aí tu abre, tá tudo bonitinho, tudo organizadinho. No caso agora aqui não tem nada, eu devia ter colocado alguma coisa. Mas tá tudo bonitinho, organizadinho. E isso também transmite uma mensagem sobre o teu trabalho, sobre a tua organização. Se tu chega lá e tá tudo bagunçado, tudo revirado, tua mochila toda feia, cara, isso vai transmitir uma imagem muito clara, inclusive. Então eu não te aconselho a fazer isso. E o próximo ponto também envolve essa marca, a Nordwag, que eu particularmente acho fantástica e eu sou fã há muito tempo e eu vou provar agora. Então, o terceiro grande investimento que eu fiz, que não envolve equipamentos, foi o dia que eu comprei essa mochila, que é da Nordwag. Assim, na época era uma coisa que a gente almejava muito, que a gente queria muito comprar, eu e minha esposa. Para nós, na época, tinha um valor expressivo, tinha um valor relativamente alto, mas a gente tinha muito essa vontade de querer ter algo porque simplesmente ela também transmite uma mensagem, ela também passava algo. Então, até não sei se dá pra ver, mas ela tá com marquinhas de uso. Cara, ela tem basicamente 3 anos, se eu não me engano, e para 3 anos, e o que já aconteceu com ela, aonde a gente já levou ela tá muito, muito inteira. E eu simplesmente, cara, acho fantástica essa mochila e toda a construção dela. E assim, quando a gente comprou essa mochila, então, mais uma coisinha mudou na nossa vida, que foi essa percepção. Porque o que acontece? Essa marca, ela também é conhecida fora do meio da fotografia. Ela é muito conhecida na fotografia e isso ajuda também a tu transmitir uma mensagem para os colegas que tu tá trabalhando, porque de fato é uma mochila que ela não só é muito boa, mas ela também comunica algo, ela também comunica um status. E ela comunica também o estilo e o jeito que tu te posiciona. Uma das vezes que a gente estava fotografando e filmando em uma casa, a cliente, e uma casa assim,
uma casa de alto padrão, uma casa de uma família com uma boa estrutura financeira, ela simplesmente olhou pra mochila e falou: caraca, vocês usam também? Que legal, a gente usa muito, a gente adora, a gente tem basicamente tudo da marca. Isso gera uma conexão, gera uma identificação e também gera um assunto que vocês têm em comum. E a segunda situação, ela é muito parecida, é um cliente que a gente tem, ele também é um cliente multimilionário e ele um dia falou: caraca, eu tenho mochila dessa marca também. Que legal que vocês têm. Bah, eu adoro. E isso ajuda a gente a se posicionar de alguma maneira. Porque esse teu cliente, ele sabe o valor dessa mochila. Ele sabe o quanto custa. Então ele sabe que não é qualquer um que pode comprar. Então quando tu tem ela, é isso, tu comunica uma mensagem. Tu transmite algo e é isso, cara. Basicamente tu cria essa conexão, assim. Isso é muito importante. Não só a conexão, mas essa percepção. A pessoa olhar e falar: caraca, tu tem condição de comprar isso. Então o que eu tô te pagando talvez nem custe o valor dessa mochila, ou talvez custe o valor dessa mochila. Então pra ti não é tão expressivo esse valor. Talvez eu tô te pagando pouco, sabe? Entende? E é isso, eu não tô falando que tu tem que sair gastando adoidado e comprando muitas mochilas e ternos e carros. Não, não é isso. Eu só tô te falando que como tu te posiciona e a imagem que tu transmite, ela é muito importante para a pessoa conseguir perceber um valor em ti. E por valor eu digo valor de preço mesmo. Ela achar que esse valor que ela tá te pagando pra ti não faz tanta diferença, então talvez ela poderia te pagar mais. A partir do momento que ela sentir que esse valor faz muita diferença e vai mudar a tua vida, que era o meu caso com o meu carro, é isso. Não significa nem um pouco que tu tem que se endividar pra fazer essas coisas, mas significa que quando tu tem condição, tu pode dar esse passo, porque ele é importante pro teu brand. Cara, eu tinha uma mochila toda esfarrapada e eu tinha vergonha de estar com ela. Inclusive, eu tinha insegurança de estar com ela, porque eu pensava, eu tentava esconder ela nos cantinhos, sabe? Porque era uma mochila feia, muito feia. Era uma mochila de R$70. E eu usei ela durante muito tempo. E eu vi que as coisas começam a mudar quando a gente começa a mudar a nossa cabeça. Isso é importante. Significa que naquela época eu achava legal, não achava tanto, mas também não dava tanta bola. E quando eu passei a me importar com isso, eu vi que isso era importante, entendeu? Então é importante tu mudar a tua cabeça também. E cara, é basicamente isso. Faz as coisas dentro da tua condição, mas faz escolhas inteligentes, né? Se precisar investir um pouquinho a mais por uma coisa que talvez tu não investiria e tu acha que vai fazer diferença, investe nisso, faz isso, é importante. E é isso, é basicamente isso, essa é a minha experiência de vida e eu tô falando do que eu vivi e o que deu certo, o que funcionou pra mim. Não significa que é uma regra, mas se funcionar pra ti também eu vou ficar muito feliz e eu espero que funcione, eu espero que dê certo e se alguém tiver alguma experiência, por favor, me conte aqui nos comentários alguma experiência parecida, porque isso é basicamente o que aconteceu comigo. E é isso, valeu, faz o que tem que fazer, curte, like, comenta, eu já pedi, e até a próxima.